Hi kids, eu sou o professor Gladson e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o verbo to be. O verbo to be, bom, muita gente se confunde com ele, muita gente não sabe para que ele serve e hoje nós vamos aprender bem direitinho porque ele é bem fácil, tá? Só que antes de falarmos do verbo to be, vamos dar uma olhadinha naquela que nós vemos toda Tuesday, que é a data. Ela está aqui. Deixa eu dar uma aproximada. Aí. Today is Tuesday, Tuesday. Lembra sempre como que é mesmo o dia da semana que acontece em nossas aulas? É Tuesday, October 20th, 2020, 2020. É tão legal falar 2020, October 20th, 2020. E hoje nós vamos então falar sobre o verbo to be. Então olha a nossa tela aqui, por quê? Ser, estar. Bom, nós em português temos as palavras ser e estar, certo? Mas quando eu vou falar eu estou em casa, eu não falo eu estar em casa. Eu não falo ela estar brincando, eles estar falando. O verbo tem que ser conjugado. E o mesmo acontece em inglês. Por quê? Porque em inglês o verbo ser é to be. E o verbo estar também é to be. Isso é uma coisinha para você se lembrar. Pense aí na sua cabecinha. Os dois verbos são to be. Nota isso aí no seu caderno. Peraí, então se os dois são to be, o que acontece? Por que fica diferente? O que acontece? Na verdade, não. É que assim, para nós, em português, nós fazemos essa diferença entre ser e estar. Na língua inglesa não existe essa diferença. Então, você é bonito e você está bonito, é a mesma coisa em inglês. You are beautiful. Ok? Então, em inglês, não tem essa diferença entre ser e estar. Em português, nós temos. Mas isso não prejudica em nada. O que acontece? Toda vez que eu vou falar que alguém é alguma coisa ou que alguém está alguma coisa, eu vou usar o verbo to be. Tudo bem? Então, usando o verbo to be para falar que alguém é ou que alguém está algo, a gente consegue organizar a frase de uma forma que todo mundo vai entender. Então vamos lá, mas vamos entender então o que acontece. Bom, como eu já falei, nós não usamos assim, dessa forma. Isso aqui se chama infinitivo. Nós aprendemos isso em português também. Que o verbo no infinitivo, quando eu vou colocar em uma frase, eu vou conjugar esse verbo, que é fazer as outras formas que ele tem. Por exemplo, o verbo ser. Eu não falo ela ser bonita. Eu tenho que conjugar esse verbo ser. E aí o que acontece? Esse ser, ele vira uma outra palavrinha, que é a palavra é. Tá? Então eu falo, ela é bonita. Então, isso se chama conjugação. E a conjugação de verbos é muito importante em português, né? Por exemplo, o verbo correr. Eu não falo eu correr todo dia. Não, eu corro todo dia. Ela correr todo dia. Não, ela corre todo dia. Então, a conjugação de verbo é essa mudança que o verbo sofre dependendo de sobre quem que eu estou falando. É isso que depende. Sobre quem eu estou falando. Aí eu faço a mudança do verbo. E em inglês isso acontece também aqui no verbo to be. E nós vamos ver quais são as mudanças que acontecem com o verbo to be. Tá bom? Então, inicialmente já entendemos. O to be significa ser ou estar. Tá? Só que quando eu coloco na frase, eu preciso conjugar. Quando eu conjugo o verbo to be, ele tem três formas. Am, fala aí comigo. Am, ó, a boca termina fechadinha. Am, is e are. Você viu que tem um E aqui? Não fala esse E. É are. Are. Am, is, are. Então, essas são as três formas do verbo to be no presente, tá bom? E são essas três formas que nós vamos entender. Bom, seguinte. O primeiro, am. Am eu uso significando sou ou estou. Então, sempre que eu quero falar eu sou algo ou eu estou algo, eu uso a palavra am. Então, eu sou. I am. Eu estou. I am. Tudo bem? Então, I am. A palavra I, que é só um I sozinho, sempre maiúsculo, significa eu. Então,
eu, tá bom? Eu. Sou, I am. Eu estou, I am. Então, a palavra am é a conjugação do verbo to be na primeira pessoa. Ele é o estou ou sou. Tudo bem? Tudo bem, vamos ver dois exemplos. Então, se eu quero falar, eu sou um menino. Eu sou um menino. I am a boy. Ah, professor, isso. A em inglês significa um ou uma. A. Então, I am a boy. Então, olha só. Eu sou. I am. I am a boy. Repita aí comigo. I am a boy. E se eu quero falar eu estou em casa? I am at home. Viu isso? Isso que eu quis dizer, que em português, se eu falo essa frase, eu digo sou. Se eu falo essa frase, eu digo estou. Mas em inglês, as duas são am, porque em inglês é a mesma palavra para as duas formas, sou e estou. Então é am, am. I am at home. Fácil demais, não é fácil? Então tá. Aí vamos para o nosso segundo, que é o is. Oh, desculpa, tem o you are. Desculpas. Pulei o you are. O segundo é you are. Porque assim, existem três pessoas. A pessoa que fala, a pessoa com quem você fala e a pessoa sobre quem você fala. Eu sou a primeira pessoa, porque eu estou falando. Você é a segunda pessoa, porque é com você que eu estou falando. E ele é a terceira pessoa, porque é sobre ele que nós estamos falando. Tudo bem? Mas isso a gente vai aprendendo muito, vocês vão ouvir muito isso na vida sobre as três pessoas. Eu, você e ele. Tá? Eu, tu e ele, na verdade. Mas aqui, you are. Então, o are, quando eu vou falar de você, you are. Você é. Ou you are. Você está. Então, pensa aí. O que significa a palavra are? É ou está? Que legal. Só que a palavra are, nós vamos ver que tem outros significados também. Mas espera aí. Por enquanto, segura aí na cabecinha. Quando eu quero falar você é you are, e você está é you are. Porque você vai ver que é e está tem um outro jeito de falar também. Então, quando eu quero falar você é legal, you are cool. You are cool. Você é legal. Ou você está cansado, you are tired. You are tired. Você está cansado. Então, você é legal, you are cool. Você está cansado, you are tired. E aí sim nós vamos pro ele é ou ele está. Quando é ele é he is. Quando ele está, he is também. He is significa ele é, mas também significa ele está. He is, he is. He é ele. He is é ou está. Então, ele é meu irmão. He is my brother. He is my brother. Ele é meu irmão. He is my brother. Fala aí você essa frase. He is my brother. Ah, como eu queria te ouvir falando. Deve estar falando bem bonitinho. E o brother, com a linguinha aqui de fora, né? Brother. Brother. Lembra que sempre que tem o TH, a língua sai. Brother. He is my brother. E ele está aqui. He is here. Ele está aqui. He is here. Então, viu só? Então, o is significa é, mas também significa está. Tudo bem? He is here. E a mesma coisa acontece quando é ela. Ela é. She is. Ela está. She is. Então, se eu quero falar ela é minha tia, she is my aunt. She is my aunt. E se eu quero falar que ela está na escola? She is at school. Vocês viram? Então, o is aparece aqui e aqui. Quando eu quero dizer que ela é minha tia. E quando eu quero dizer que ela está na escola. She is. Tudo bem? Daí nós vamos para o plural. Plural é quando tem mais de uma pessoa. Então, somos nós agora. Então, nós somos ou nós estamos. Como eu vou falar isso? Bom, a palavra nós em inglês é we. Então, we, a palavra somos é are.
are, are. Vocês viram que o to be só tem 3 formas, né? Então ela se repete algumas vezes. Vocês viram que o are apareceu lá com o you, aí ficou sendo é ou está. Mas aqui com o we, ele fica sendo somos ou estamos. Então, como que eu sei qual o significado da palavra are? Depende de quem ele está acompanhando. Se ele acompanha a palavra you significa você. Então, ele vai ser é. Então, você é. Você está. Se ele acompanha a palavra we significa nós. Então, nós somos, nós estamos. Porque, na verdade, essa mudança aí acontece em português. Em inglês, é assim que se fala. Entendeu? Então, em português, quando nós traduzimos para o português, que nós temos que fazer essa mudança. Mas em inglês está tudo normal acontecendo ali. O we are é we are. Tá? Só que quando trazemos para o português, nós temos que traduzir certinho. Se eu colocar nós, we are, eu não vou falar nós está, né? Porque está errado. Tem que falar nós estamos, tá? Então essa diferençazinha que acontece aí é em português, não em inglês, tá bom? Então vamos lá, como que eu digo nós somos amigos? We are friends. Nós somos amigos. We are friends. We are friends. Perfeito, né? E nós estamos livres. We are free. We are free. We are free. Fala comigo aí. We are friends. Sua vez. We are free. We are free. Perfeito. Vamos continuando então. Aí chega uma coisinha bem importante do inglês. No inglês não tem diferença quando eu falo você ou vocês. Então lembra lá quando eu falo você é you are. Quando eu falo você está, é you are também. Quando eu falo vocês são, é you are também. E quando eu falo vocês estão, é you are também. Nossa, professor, que confuso. Não, na verdade não. Tá? Na verdade, você tem que lembrar o you are. Significa você é, você está, vocês são e vocês estão. You are, então, significa essas 4 coisas. Então, sempre que você quiser falar uma dessas 4, você sabe que é o you are. Então, você vai ter que lembrar só de uma coisinha. You are. You are. Vocês são, vocês estão. Então, vocês são meus primos. You are my cousins. You are my cousins. You are my cousins. Vocês estão em casa. You are at home. You are at home. Tudo bem? Uma outra hora eu explico para vocês certinho essa história do you ter plural e singular, ser plural e singular ao mesmo tempo. Que, assim, as pessoas falantes de inglês não se confundem, tá? Elas usam sempre alguma coisinha, uma palavrinha que adiciona para indicar que é plural, tipo you guys, you people, mas a gente conversa sobre isso uma outra hora. Vamos focar aqui no verbo to be hoje, tá bom? E o último, eles são ou eles estão. Então, quando eu quero falar que eles são algo, eles, they are. Olha o are aqui de novo, né? Então, eles são, they are. E se eu quero falar que eles estão em algum lugar ou estão fazendo algo, they are também. They are. Fala comigo. They are. Então, eles são amigos. They are friends. Você. They are friends. Eles estão lá. They are there. They are there. They are there. Aqui tem 2 TH, né? Então a língua vem para fora bastante, ó. They are there. They are there. They are there. Olha a minha língua. They are there. They are there. É legal ficar botando a linguinha para fora. They are there. Tudo bem? Então nós vimos aí. O verbo to be precisa ser conjugado e ele tem 3 conjugações. Am, is e are. Essas 3 conjugações, cada uma tem o seu sentido, cada uma tem a sua função. Mas todas elas significam ser ou estar. As conjugações das palavras ser e estar. Tudo bem? Então, am vai significar, anota isso aí no seu caderno. Am, sou e estou. Então, se eu quero falar sou, eu vou falar am. Se eu quero falar estou, vou falar am também, tá bom? Só que sempre tem que ser acompanhado pelo I. Por quê? Em português, eu posso tirar o sujeito
fazer o sujeito ficar oculto, esconder o sujeito. Por exemplo, se eu falo, corro todos os dias, todo mundo sabe que sou eu que corro, né? Em inglês eu não posso fazer isso, tá bom? Em inglês, eu tenho que colocar quem que corre. Então, se eu vou falar corro todos os dias, em inglês eu tenho que falar I, porque sou eu, esse I maiúsculo gigante aqui que a gente chama de I run every day. Eu corro todos os dias. Em inglês eu sempre tenho que falar a frase completa. Eu corro todos os dias. Eles correm todos os dias. Tá? E aqui, mesma coisa. Então, am significa sou e estou, mas ele não pode ficar sozinho, tá bom? Então, por exemplo, eu quero falar estou em casa. Eu não posso falar am at home. Eu preciso do sujeito. Eu preciso colocar de quem estou falando. I am at home. Tudo bem? O segundo é o is. Is significa é ou está. Tudo bem? E ele vai acompanhar o he, she e it. Tá? He significa ele, she significa ela. A palavra it também significa ele, também significa ela. Quando nós estamos falando sobre tudo que não é pessoa. Porque he é ele para pessoa, she é ela para pessoa. Nós já aprendemos isso, né? E it é quando eu estou falando do ventilador, por exemplo. Eu vou falar assim, olha o ventilador, ele está rodando. Ele está rodando. Mas o ventilador não é uma pessoa. Então, esse ele, de ele está rodando, não pode ser he, tem que ser it, tá? Mas isso a gente pode focar melhor em um outro momento, mas nós já conversamos sobre isso, né? Então, it significa ele, significa ela. Só que, em português, tudo, nós sabemos se é masculino ou feminino. Então, o celular é ele. A caneta é ela. Tá. Em inglês não tem isso, porque não são pessoas. Não tem como saber se é ele ou ela mesmo. É só assim, coisa da nossa língua. Na língua inglesa não tem isso. Tá? Então a caneta é uma caneta. E o celular é um celular. Então, quando eu vou me referir a eles, ao invés de falar ela é a vermelha, eu não posso falar she is red. Eu tenho que falar it is red. Porque o it é o pronome neutro, tá bom? É o pronome em que você não tem nem masculino e nem feminino. Por quê? Porque não é uma pessoa. Isso aqui não é uma pessoa. Não dá para saber se é masculino ou feminino porque não é uma pessoa. Em português, as palavras têm masculino e feminino sempre, porque é tradicional da nossa língua, tá bom? Mas em inglês não tem. Então não tem como usar he ou she para um objeto. Então eu não vou falar, este é meu celular. He is new. Quando eu vou falar ele é novo, eu tenho que falar it is new, ok? Mas esse não é o nosso foco agora. Então, só lembrando então que quando eu estou falando de objetos que não tem como saber, não tem como definir se é masculino ou feminino, porque não é pessoa. Aí em inglês isso não tem como, porque em inglês não tem diferença entre as palavras. As palavras não são masculinas e femininas. Somente quando se referindo a pessoas, tá bom? Aí usa-se o it, tudo bem? Muita gente não entende o it por isso, porque nós não temos ele em português, tá bom? Continuando. Então, sempre que eu vou falar que ele ou ela é, ele é, ela é, ou ele está ou ela está, nós usamos o is. Lembrando que sempre tem que acompanhar o sujeito, tá? O sujeito aqui é he, ele, she, ela, ou it, ele ou ela, para quando não é pessoa. Bom? E o último é o are, que é o que mais tem sentidos, é o que mais tem significados, tá? Só que cada sentido dele depende de qual é o sujeito que ele acompanha. Então, quando ele acompanha o you are, ele pode ser você é ou você está. Ou ainda vocês são ou vocês estão. Com o you, ele pode ser essas 4 formas. Quando ele acompanha o we, ele é essas 2 formas. Somos e estamos. Bom? Ele significa essas 2 palavras. E quando ele acompanha o they, ele significa essas 2 palavras aqui. São e estão. Mas isso, gente, vocês não vão precisar ficar lembrando. É só lembrar que essas palavras aqui, toda vez que eu quero falar alguma delas, eu posso usar o are, tá? Com exceção do é ou está. Por quê? Porque ele é bem parecido com aqui, ó, com o is. O is significa é ou está. Bom, aí você lembra, se eu quero falar que ele é
Mas ele é, que eu vou usar o he, tem que ser is. Se eu quero falar que você é, que eu vou usar o you, tem que ser are. Só lembra disso, tudo bem? Mas olha o tanto de significados que a palavra are tem. Bastante, né? Tudo bem, gente? Bom, então, hoje, Tuesday, October 20th, 2020, nós vimos um pouquinho sobre o verbo to be, tá bom? Aqui eu tenho uma tabelinha, ó. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Lembre-se disso, anotem uma tabelinha dessa no caderno de vocês, tá bom? Muito importante, vocês, se tiverem dúvida, assistam esse vídeo de novo, me perguntem lá no chat, conversem comigo e vamos nos entendendo para fazer isso daí. Depois que você assistiu esse vídeo, que está acabando agora, você vai poder clicar no link que eu coloquei para você lá no Teams e ele vai te levar para esse jogo aqui, ó, o Balloon Pop. O Balloon Pop é bem tranquilo, é só para você treinar um pouquinho isso que você aprendeu, tá bom? Eu coloquei só o verbo ser aqui, tá bom? No Balloon Pop, que é o seguinte, ó, they are, I am, they are, esse aqui, ó, eles são, qual que cai aqui? Ah, vou jogar esse balão aqui. Papam! Consegui, certo? É isso que você vai fazer, você tem que estourar o balão certo em cima do vagão do trem, que tá a tradução dele. Então, vamos mais um só, level 2. Is, X, qual será o trem que vai vir? I am, X, qual que é? Ele é, ai meu Deus, cadê? Ele é, passou direto. É he is, aqui. Joguei certinho, ganhei 10 pontos. Como que ela é? Ela é X. Então você vai jogar esse jogo para treinar, tudo bem? E depois tem uma atividadezinha lá que você vai entrar e vai fazer, que é só assim, completar as frases com as palavras am, is ou are, dependendo de como que é o sujeito da frase, tudo bem? E tá passando um monte de balões e eu estou perdendo. Oh, God! Voltei. Mas é isso, gente. Tudo bem? Deixei então o jogo para vocês jogarem, a atividade para vocês fazerem e qualquer dúvida fale comigo, faça durante a aula. Na semana que vem nós temos mais. Voltamos next Tuesday. See you next Tuesday. Bye bye, kids. Bye.